Olá, contadora! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da série Meu Escritório Contábil. E hoje a gente vai falar sobre uma declaração que é muito solicitada pra gente, mas que nós temos que ter alguns cuidados, que é a famosa DECORE. Quando é que nós podemos fazer essa declaração? Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, então bora lá comigo! Bom, antes de eu começar a te falar sobre a DECORE, você já sabe, se inscreve aqui no canal, porque a gente tá sempre postando novos vídeos. Toda terça-feira, ao meio-dia, a gente tem um aulão gratuito aqui no canal. Então, se você estiver inscrita, você vai receber as notificações, você vai receber os avisos, e aí você vai poder acompanhar sempre o nosso conteúdo. Além disso, tem muito conteúdo também lá no meu Instagram. Então, se você não me acompanha no Instagram ainda, corre lá, procura o meu nome que você vai encontrar e vem acompanhar os nossos conteúdos, porque tem sempre muita informação e muita rotina de quem tem aí um escritório, de quem lida diariamente com as dificuldades que é ter um escritório, que é ter que lidar aí com os clientes, todas essas situações do dia a dia. Então agora sim, vamos lá, vamos falar da nossa DECORE, que é uma declaração comprobatória de rendimentos. Então os clientes nos solicitam essa declaração quando eles precisam comprovar a sua renda. É muito comum que os MEIs solicitem essa declaração e também os autônomos, porque afinal de contas eles não têm como comprovar a sua renda. Então a gente pode sim fazer DECORE para esses clientes. Porém, o que acontece? Para cada um dos casos, existem documentos que comprovam esses recebimentos. E aí a gente tem que analisar antes de fazer a DECORE. Porque cada uma das situações vai ter o seu documento, certo? Mas e se o cliente não tem essa declaração? Se ele não tem essa documentação, como que faz? Bom, gente, se o cliente não tiver a documentação, algumas situações a gente não vai poder fazer a DECORE, porque a DECORE precisa da comprovação. Então vamos supor que ele é um autônomo, ele trabalha por conta própria e não tem nenhum vínculo empregatício. O que ele precisa ter para comprovar a sua renda? Ele precisa ter o livro caixa, que é feito mensalmente, e ele precisa também ter os recolhimentos do imposto devido. Então vamos supor que ele falou para nós, que ele ganha 10 mil reais e que ele quer comprovar esses 10 mil reais. O que precisa ter? Precisa ter o livro caixa e precisa ter também o comprovante de pagamento desse imposto de renda sobre os 10 mil reais, Então, não é só comprovar. Para comprovar, você precisa pagar o imposto, Precisa pagar, precisa ter tudo certinho. Da mesma forma, é o MEI. Muitas vezes ele quer comprovar a sua renda, porém, ele não tem contabilidade, ele não fez livro caixa e ele não emite as notas. Então, como que ele vai comprovar? Também não tem como. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque na DECORE, a contadora, o profissional contábil, ele vai responder junto com o cliente, por possíveis infrações, possíveis danos, Inclusive, se for constatado que o documento não é válido, pode ter até mesmo um processo, Pode ter ali alguma fiscalização. Então, a contadora que vai fazer a DECORE, ela tem que tomar cuidado e ela tem que verificar se os documentos estão corretos. Não sair fazendo DECORE sem ter os documentos que são exigidos na resolução do conselho. A gente tem a resolução que ela fala exatamente quais são os documentos que servem para comprovar cada um dos casos. Então, por exemplo, se um sócio ele tira Prolabore, tem que ser enviado o livro diário, que é a contabilidade, e tem que ser enviado também a GFIP, que comprova ali aquele recolhimento, ou então o extrato do INSS. O fato é, precisamos sempre ter como comprovar esses recebimentos. Mas, Maiara, o meu cliente não tem como comprovar e ele precisa da DECORE, ele precisa fazer isso. Gente, eu não recomendo que você faça assim os documentos. Você pode sofrer uma fiscalização e você pode ter que se explicar aí para o CFC, certo? O que eu sempre sugiro para os clientes? Que eles se organizem e que façam um imposto de renda. Inclusive, em alguns casos, a gente consegue fazer o imposto de renda retroativo, do ano anterior, porque assim ele vai conseguir ter alguma comprovação de renda para levar num banco, para levar numa imobiliária, onde ele quer alugar um imóvel. Então, o imposto de renda é a comprovação mais fácil, mais simples, mais certeira que a gente tem. Que não dá trabalho, que não tem nenhum problema, a gente não responde junto com o cliente, o imposto de renda é individual de cada um. Então, o imposto de renda, ele é a melhor forma de comprovar ali a renda dele. Todo empreendedor, todo autônomo, que precisa fazer essa comprovação, ele tem que estar ciente disso. Muitas pessoas acham que as empresas do Simples Nacional, as microempresas, elas podem só enviar as notas fiscais, mas não podem, Não é só com a nota fiscal, é com o livro diário que comprova
a movimentação. Então tem que ter a contabilidade certinha. Para as microempresas também. O único que pode mandar as notas fiscais é o MEI. Então, se o MEI emitir as notas fiscais, você consegue fazer a decore dele com essas notas. Mas, do contrário, tem que ser o livro diário. Certo, gente? Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer uma decore. Não façam sem ter certeza dos rendimentos, da comprovação, da origem desses recursos, porque você pode se complicar no futuro também. E se você quer ter o seu escritório, se você quer empreender na contabilidade, vem acompanhar aqui o canal, me acompanha lá no Instagram, toda terça-feira ao meio-dia, a gente tem uma aula nova aqui no canal. Então se inscreve para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo.